Salve, camaradas, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai debater formação social brasileira. Debater formação social brasileira é um tema muito longo. Necessariamente, esse vídeo será um vídeo introdutório, né? A gente vai tentar captar os principais elementos da formação social brasileira e fazer algumas considerações de ordem teórico-metodológica, né? Antônio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, ele fala que existem dois grandes tipos de análise. A análise de conjuntura, né, que busca pegar na determinada cena política os principais elementos dinâmicos para formular as táticas de ação da classe trabalhadora, e a análise das estruturas orgânicas. O que seriam essas estruturas orgânicas? Seriam as tendências histórico-estruturais de longo prazo de uma formação econômico-social e da própria economia capitalista global. Evidentemente, quando o Gramsci faz essa distinção entre a análise de conjuntura e o movimento das estruturas orgânicas, isso é uma divisão mais didática, né? Na prática, uma boa análise de conjuntura tem que considerar o movimento das estruturas orgânicas, e uma análise das estruturas orgânicas da formação econômico-social em longa duração histórica, ela não pode nunca prescindir das conjunturas, dado que a reprodução dessas estruturas orgânicas não é uma mecânica de fatores objetivos. Depende da política, da luta de classes, dos lances da conjuntura. Não é, dando um exemplo, porque existe uma tendência à realização de golpes e instalações de regimes empresarial-militares em toda a América Latina, a partir dos anos 60, que os golpes foram vitoriosos. Eles foram vitoriosos também por causa dos lances da luta política, da luta de classes. Então, por exemplo, mesmo existindo uma tendência à instalação de regimes empresariais militares na América Latina, essa tendência poderia ter sido derrotada no Brasil. Não foi. E não foi por causa de elementos daquela conjuntura que a gente precisa analisar. Perfeito? Quando a gente analisa uma formação econômico-social desde uma perspectiva marxista, a gente não pode cair em alguns erros. Primeiro erro é fazer uma mera análise institucionalista. A gente não pode olhar só o panorama institucional político-partidário, né? Considerando, por exemplo, ainda ficando nesse exemplo do Brasil pré-golpe. Não, o golpe aconteceu porque o governo de São Paulo, o governo de Minas Gerais e o governo da Guanabara apoiaram o golpe. Então, algumas pessoas dizem que, por exemplo, se o Tancredo Neves tivesse ganhado a eleição de Minas Gerais para o governo de Minas Gerais no lugar do Magalhães Pinto, provavelmente o golpe não teria acontecido, porque o governo Tancredo no Palácio da Liberdade seria contra o golpe. Esse tipo de análise preso à institucionalidade, ela não pega o solo mais profundo da luta de classes. É claro que na hora de analisar a luta de classes, a gente não pode desconsiderar a institucionalidade do Estado burguês, a configuração dos partidos políticos, do Congresso Nacional, do Judiciário, o que está acontecendo ali a nível de popularidade de cada governo, as composições político-partidárias, etc. e tal. Mas isso não diz tudo, isso não conta toda a história, perfeito? Além de não cair num vício institucionalista, a gente não pode cair também numa mera análise de política econômica. Veja, de um ponto de vista marxista, a gente pode falar que existem, por assim dizer, 3 níveis de análise. Evidentemente, de novo, essa separação aqui ela é muito mais didática do que na prática, né? Aliás, na realidade, ela está em movimento, em contradição, os diversos níveis de abstração da realidade se movem de maneira conjunta e contraditória. Então a gente pode falar do nível das relações de produção, como se configura a propriedade, a estrutura entre as classes, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, a relação capital-trabalho, a dinâmica campo-cidade, o papel do país na inserção da divisão internacional do trabalho, etc. Então isso é no plano mais das relações de produção, que a gente poderia sintetizar de maneira didática e quase que vulgar, dizendo como se produz a mais-valia e como ela é apropriada, sabe? Você tem um segundo nível de análise, que é o nível de reprodução do capital, o padrão de reprodução do capital, que é, em uma determinada época histórica, como é que se reproduz o capitalismo em determinado país. Por exemplo, no Brasil, até 1930, o padrão de reprodução do capital
é muito diferente do padrão de reprodução do capital que se reproduziu, né, que se consolidou de 1930 até 1980. Então, até 1930, na época da chamada República Velha ou República Oligárquica, a gente tinha fundamentalmente uma sociedade agrária, primária exportadora, hipercentrada na produção e exportação de café. Aquilo ali era uma forma, uma mecânica de reprodução do capital. A partir de 1930, o Brasil passa por um processo de industrialização periférica cada vez mais significativo, em que o centro dinâmico da acumulação deixa de ser, por exemplo, a produção e exportação de café, para assumir cada vez mais uma dinâmica de capital industrial, capital bancário e capital comercial, sem desconsiderar a importância que seguiu do capital agrário, do latifúndio e da agroexportação. Então, analisar como se reproduz de maneira histórico-concreta, na determinada época, o capitalismo. Perceber os elementos ali de constância uma certa dinâmica de acumulação. Isso que a gente pode chamar de um padrão de reprodução do capital. E o terceiro elemento é o elemento da política econômica, né? Essa política econômica, ela responde a uma determinada configuração de relações de produção e é condicionada por uma forma histórica de reprodução do capital. Então, a política econômica, ela é ao mesmo tempo reflexo das relações de produção e do padrão de reprodução do capital que está ali colocada, mas ao mesmo tempo ela pode entrar em contradição com o padrão de reprodução do capital e, inclusive, induzir elementos de transformação nas relações de produção. Exemplo clássico também, ainda apelando para a história brasileira. O governo João Goulart, com as reformas de base, visava, aquilo era um conjunto de propostas de reforma, de mudanças também de política econômica, que, se fossem aplicadas, mudariam o padrão de reprodução do capitalismo dependente brasileiro e teria um impacto na própria configuração das relações de produção do Brasil. Então, ao analisar o que se chama de base econômica, a gente precisa ter cuidado para não cair no que Marx, no livro 1 do Capital, chama de economia vulgar, né? Uma análise só da taxa de juros, da balança comercial, do câmbio, do nível de investimento público, do nível de investimento privado, do nível de crescimento econômico, da inflação em cada setor, dos gargalos de produção, dos ganhos de produtividade, sem considerar os elementos mais profundos que ditam a macroeconomia. A nível de análise científica, olhar para a macroeconomia é, por assim dizer, o elemento mais superficial. É como se fosse um iceberg, sabe? A macroeconomia é a pontinha do negócio. Abaixo, né, tem uma estrutura gigantesca que não está visível porque está no mar, né, está fora da superfície. Esse elemento também é fundamental. Outro elemento que a gente pode considerar também, que é fundamental, é não cair no personalismo, né? É não achar que todos os lances da conjuntura são produtos dos grandes homens, né? Então é claro que as classes em luta formam lideranças políticas. E é claro que essas lideranças políticas assumem tal vulto histórico, tal personalidade magnética, impactante, tal base de massas, tal popularidade, que às vezes parece que a história é feita pelos grandes líderes. Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas, Brizola, Miguel Arraes, Jango, Marechal Teixeira Lott, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e por aí vai. Mas, sem desconsiderar a autonomia relativa que os partidos políticos e as lideranças têm frente aos interesses mais imediatos das classes, frações de classe e grupos que eles representam, a gente nunca pode deixar de considerar que sempre existe um solo histórico que dá sentido à ação das lideranças. Então o líder, ele não existe num vácuo histórico. Ele existe sempre em inter-relação com a dinâmica social em sua totalidade e com a dinâmica contraditória, que não é mecânica, que tem níveis relativos de autonomia maiores ou menores, a depender da conjuntura, mas não dá para explicar, por exemplo, a força do governo Getúlio Vargas sem falar da capacidade que ele teve de reunir no seu primeiro momento de governo de 30 a 45
contra oligarquias que estavam satisfeitas com o domínio da oligarquia paulista e que queriam não uma negação do regime oligárquico, queriam um novo regime oligárquico mais aberto à sua participação, com destaque para a oligarquia de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba, ou então desconsiderar que a força de Prestes estava em que Prestes era visto como a principal referência política para gigantescos setores das camadas médias e da classe trabalhadora no ambiente urbano brasileiro, né? E essa força política era organizada a partir do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Então a exuberância da personalidade, da ação individual, como aparece no olhar mais superficial de um Prestes ou de um Getúlio Vargas, né, esconde o movimento das classes que davam sentido, funcionalidade e possibilidade à ação política de cada uma dessas personalidades. Então, esses reparos, por assim dizer, essas advertências teórico-metodológicas são muito importantes. Não fazer uma análise meramente institucionalista, não cair num desvio personalista e não analisar a base econômica só a partir do nível da política econômica ou da macroeconomia. Por outro lado, quando a gente fala de uma análise da formação econômico-social numa perspectiva marxista, a gente precisa considerar as relações de produção, as forças, nível de desenvolvimento das forças produtivas, a estrutura de classes, a dinâmica político-organizativa e ideológica de cada classe e fração de classe em confronto, em presença, o papel do Estado, né, o Estado como um espaço por excelência de exercício do poder político e o papel do país na divisão internacional do trabalho no sistema imperialista. É claro que a análise desses elementos não pode ser tomada como se fosse uma análise estanque, um elemento, depois outro e depois outro. Na realidade, as coisas estão juntas e misturadas e em contradição, perfeito? Toda separação que a gente faz dos diferentes níveis de abstração, dos diferentes elementos da realidade, para analisar a realidade, é uma separação muito mais didático-metodológica. A gente faz uma separação para, como se fosse um cientista no laboratório, isolar os elementos para compreendê-los melhor. Mas a gente nunca pode perder de vista que na análise do movimento do real, as coisas estão unidas, juntas, né? Um movimento contraditório, perfeito? Dito isto, quando a gente vai analisar a formação econômico-social brasileira, é importante pontuar um elemento histórico. Durante boa parte do século XX, uma das grandes perguntas que se fazia na hora de analisar a formação econômico-social brasileira era se o Brasil era ou não um país capitalista. Isso hoje pode parecer meio absurdo, né? Para um militante mais jovem, que não tem tanto domínio dos debates do século XX, né? Parece, é óbvio que o Brasil é capitalista. Hoje isso está consolidado. Durante praticamente todo o século XX, até os anos 80, a maioria das análises marxistas consideravam que o Brasil ou não era ainda plenamente capitalista, ou era um capitalismo com desenvolvimento truncado por causa da existência de um campo feudal ou semi-feudal, né, ou pré-capitalista. Então, por muitas décadas, inclusive isso antes de surgir o Partido Comunista Brasileiro, antes de surgir uma tradição de interpretação marxista, pensadores burgueses como Gilberto Freire, como Capistrano de Abreu, como Vanhagen, por aí vai, falavam do Brasil como um país semi-feudal e semi-colonial. A lógica era pensar o desenvolvimento capitalista chamado de clássico, e aqui penso fundamentalmente Inglaterra, França e Estados Unidos, como uma régua universal do que era o desenvolvimento capitalista. Então, se os demais países do mundo não estavam num processo histórico que numa análise, por assim dizer, mais superficial, não estava seguindo o padrão de desenvolvimento capitalista desses países centrais, a tendência era ver uma forma de não capitalismo, ou de um capitalismo incompleto, ou de um capitalismo não maduro, perfeito? Essa foi uma marca muito forte da tradição do debate crítico brasileiro, em quase todo o século XX, inclusive do debate marxista e do debate do PCB. É por isso que, nos dias atuais, de maneira muito anacrônica, inclusive, a análise do PCB é falar que o Brasil tem um capitalismo completo ou maduro. Isso é uma resposta direta ao que era o debate do século XX.
Esse debate ele foi superado a partir de uma conquista teórico-metodológica muito importante, que é entender que há vias de desenvolvimento capitalista, no plural. Falar isso ainda é pouco, dado que já no debate clássico marxista na Europa, essa compreensão de vias de desenvolvimento capitalista já estava posta, né? Lenin, por exemplo, deixou célebre o debate sobre a via prussiana, entendendo que o padrão de desenvolvimento capitalista na Alemanha pós unificação e até um pouco antes, foi um padrão de desenvolvimento capitalista diferente do que foi o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, né, ou na França ou na Inglaterra. A própria Rosa Luxemburgo, em sua tese de doutorado, que analisa o desenvolvimento capitalista na Polônia, e outros escritos da Rosa Luxemburgo que analisam, por exemplo, o desenvolvimento capitalista na Turquia, escritos muito interessantes, diga-se de passagem, estão publicados no Brasil pela aquela coleção editada pela professora Isabel Loureiro, né, das obras escolhidas da Rosa Luxemburgo, em 3 volumes. No segundo volume tem análises muito interessantes da Rosa, por exemplo, já formulando sobre a condição de dependência, falando do desenvolvimento capitalista turco em relação à Alemanha. A despeito disso, já está colocado os marxistas clássicos. Demorou muito tempo para a gente conseguir formular uma teoria sobre as especificidades do desenvolvimento capitalista na América Latina, compreendendo que a via de desenvolvimento capitalista na América Latina, e em particular no Brasil, não se assemelha nem à via clássica, né, chamada a partir da experiência da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, nem a chamada via prussiana, né? Ou um desenvolvimento do capitalismo tardio, pegando como exemplo a Alemanha pós-unificação, a Itália, particularmente o nordeste da Itália, e o Japão, né? Alguns pensadores formularam uma ideia de uma via de desenvolvimento capitalista ultra tardia, ou então uma via de desenvolvimento capitalista colonial prussiana, quando na realidade a coisa mais simples de entender é que a via de desenvolvimento capitalista no Brasil e na América Latina não se assemelha nem sequer à chamada via clássica e nem ao desenvolvimento capitalista tardio no centro do sistema imperialista, como o desenvolvimento capitalista na Alemanha. A gente tem aqui uma particularidade do desenvolvimento capitalista latino-americano, né? Quem começou a dar os fundamentos para a compreensão disso foi o José Carlos Mariátegui, marxista peruano, considerado por muitos o marxista mais importante da história da América Latina. E as reflexões de Mariátegui estão sintetizadas nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Isso foi se desenvolvendo e chegou a um ápice de formulação em torno dos autores da teoria marxista da dependência, né? Fundamentalmente Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos. O que não significa que, e esse ponto é muito importante, que não significa que toda teoria ou toda abordagem histórica sobre o desenvolvimento capitalista brasileiro, antes dos autores da TMD, que eram organizados ali na POLOP, né, a Organização Política Operária, uma organização pequena, mas importante, que surgiu no Brasil no final dos anos 50, o que não significa que tudo o que foi produzido antes não era importante, não era útil ou estava errado. A Vânia Bambirra, uma das mais importantes pensadoras brasileiras, no Teoria da Dependência, uma antecrítica, né, quando ela passa em registro todas as críticas à teoria marxista da dependência, ela destaca a contribuição fundamental que tiveram, né, para a compreensão da realidade brasileira e latino-americana, autores, inclusive, que eram criticados pelos pensadores da POLOP, né, pelos formuladores da TMD. Então, veja, é impossível entender bem a história brasileira sem passar pela obra de Nelson Werneck Sodré. É fundamental. Fundamental, né? História brasileira. Poucos historiadores produziram tanto sobre a história brasileira como Nelson Werneck Sodré. Então, História Militar do Brasil de Sodré, História da Imprensa Brasileira, História da Burguesia Brasileira, Memórias de um Soldado, são livros indispensáveis. Então não é porque o Sodré estava errado ao considerar o campo brasileiro como semifeudal que a sua obra deve ser descartada.
Caio Prado Júnior também tinha vários problemas na sua obra, muitos. O que não significa que a obra do Caio Prado Júnior não seja importante, sendo ele um dos principais formuladores de um debate sobre o sentido da colonização e como esse sentido da colonização permanece no Brasil pós independência política e condiciona o sentido do desenvolvimento capitalista que está ali colocado, né? Então, Caio Prado Júnior, com muitos erros, com muitos problemas, tem uma obra importantíssima. Do mesmo jeito que um grande autor hoje esquecido, Alberto Passos Guimarães, que escreveu 4 séculos de latifúndio, sua análise da realidade brasileira também estava equivocada, porque ele partia da ideia de um país semifeudal, trabalhava, de certa forma, né, muito particular, com a ideia de dualismo estrutural. A sociedade brasileira está dividida entre um setor moderno, urbano industrial, e um setor arcaico, semifeudal, latifundiário e tal. Mas não pode descartar a obra do Alberto Passos. Tem coisas ali muito importantes. Assim como os pensadores do ISEB, no Instituto de Estudo Superior Brasileiro, notadamente Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, Rolando Cubissier, Hélio Jaguaribe e Companhia Limitada, eles tiveram muitos e muitos problemas, tinham uma análise equivocada em muitos aspectos da realidade brasileira, mas não dá para compreender bem o Brasil desconsiderando o que é aproveitável na obra do Alberto Guerreiro Ramos, como, por exemplo, sua formulação sobre a redução sociológica, suas análises sobre o sistema político e a configuração de classes no Brasil nos anos 60, no livro A Crise do Poder, ou então a análise da questão nacional na obra do Álvaro Vieira Pinto, que está sintetizado no livro em 2 tomos, Consciência e Realidade Nacional. O Inácio Rangel, que também era do ISEB, ele também defendia a tese equivocada do dualismo estrutural da sociedade brasileira, um setor arcaico, pré-feudal, semifeudal e um setor moderno, industrial, urbano. Mas a análise do Inácio Rangel sobre a inflação brasileira, um clássico livro seu, é muito importante. Então, não vamos ter análises reducionistas, perfeito? Não vamos ter análises simplistas. Todo esse patrimônio acumulado no século XX, ele conseguiu avançar em alguns marcos teóricos importantes, né? A América Latina é capitalista, faz a sua transição para o capitalismo, a sua revolução burguesa, na virada do século XIX para o século XX. Esta revolução burguesa não foi uma revolução burguesa tal qual a Revolução Burguesa Clássica ou o desenvolvimento, a Revolução Burguesa Tardia na Europa. É um processo muito particular. Esse desenvolvimento capitalista particular na América Latina foi chamado de capitalismo dependente, né, consolidado a partir de um marco teórico fundamental, que é o livro A Dialética da Dependência, do Rui Mauro Marini. Aqui também não se trata de um problema cultural ou institucional, a ideia de um jeitinho brasileiro, porque o brasileiro é patrimonialista, porque aqui se confunde o público e o privado, porque aqui o Brasil não existe uma verdadeira república, porque aqui há uma baixa cultura democrática. Tudo isso é idealismo burguês semi-reacionário, que tem como premissa, inclusive, de base, criminalizar o povo trabalhador brasileiro, então colocar a culpa do atraso brasileiro, com todas as aspas possíveis, no que seriam as características principais do povo trabalhador do país. Então, assim, esqueçam isso também, isso está totalmente equivocado. A gente tem que analisar a configuração específica do Estado e do sistema político a partir da dinâmica própria do que é o capitalismo dependente latino-americano e brasileiro. Então, assim, é claro que a gente não tem uma república como a República Francesa, dentre outras coisas, porque nós temos relações de produção, padrão de reprodução capitalista, papel na divisão internacional do trabalho, configuração de classe diferente. Então, assim, uma base socioeconômica diferente não vai dar o mesmo sistema político com a mesma dinâmica político-institucional. Perfeito? Isso aqui, beabá do marxismo, e que é sempre importante estar reafirmando. Assim como a categoria de autoritarismo muito presente no século XX, que inclusive alguns marxistas até hoje usam não como um adjetivo nas lutas políticas mais imediatas. O que é normal, acontece, chamar, sei lá, o governo Tarcísio de Freitas está fazendo um ataque
ao funcionalismo público. A gente chama o Tarcísio de autoritário. Normal, é da vida, é isso. É um elemento retórico de agitação e tal. Outra coisa é você pegar a categoria de autoritarismo, transformá-la numa categoria teórico-analítica e como base de análise da realidade brasileira. Aí não, né? Aí não. Aí você leva a equívocos, porque você toma como chave explicativa do mundo o binômio autoritário-democrático, e aí normalmente acompanhado por outro binômio, né, que é o moderno atrasado, e analisa a história brasileira como uma eterna busca pela democracia contra o autoritarismo, pela modernidade contra o atraso, e você termina virando um Fernando Henrique Cardoso da vida, o que inclusive caracteriza a obra do Fernando Henrique Cardoso, né, a ideia do binômio democracia versus autoritarismo, modernidade versus atraso e por aí vai. Então, acho que esses são elementos fundamentais para a gente pensar a formação social brasileira. Evidentemente que aqui a gente não vai conseguir expor em toda a riqueza de detalhes uma análise histórica, desde a época do Brasil colônia até os dias atuais e tal, pontuando aqui muito mais elementos para a gente pensar como fazer uma análise da formação social brasileira. A partir de agora, eu vou destacar 5 elementos, 5 tendências histórico-concretas da formação social brasileira que me parecem fundamentais, né, na luta de classes no Brasil, que estão vigentes e visíveis na luta de classes hoje, contemporânea, e que são chaves para a gente entender o Brasil em longa duração histórica, numa perspectiva mais profunda da história do nosso país. Primeira tendência histórica o Brasil é um país que nasce a partir do empreendimento colonial português, né, mais de 300 anos de escravismo colonial, e ele já surge no mundo, na economia mundo colonial europeia, num papel subordinado na divisão internacional do trabalho, e esse papel subordinado se mantém com transformações até hoje. Então, o Brasil desde o seu nascimento enquanto empreendimento colonial, um país que vive transferir riqueza para fora. Essa é uma característica fundamental da formação social brasileira. Um país que vive de transferir riqueza para fora, seja na forma de colônia, como foi por mais de 300 anos, seja na forma de capitalismo dependente expropriado pelos monopólios imperialistas, né? Um permanente processo de transferir riqueza para fora. Esse ponto aqui é muito importante, porque influenciado pelo debate da CEPAL, né, da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, particularmente o clássico relatório da CEPAL, escrito pelo economista argentino Raul Prebisch, muitos pensadores, inclusive marxistas, durante o século XX, tenderam a igualar transferência de riqueza para fora com desindustrialização, com economia agrário-exportadora, como se a transferência de riqueza para fora estivesse só condicionada ao fato do país ser um país não industrializado, né, exportar bens primários e importar produtos manufaturados. E aí, historicamente, no comércio mundial capitalista, o preço dos bens industrializados tem tendência de alta e dos bens primários tem tendência de baixa, né? Então, há o que o Raul Prebisch chamava de uma deteriorização dos termos de troca. Então, no comércio internacional, nós transferíamos riquezas para fora. Veja, isso é verdade, né? A relação centro-periferia, caracterizada por uma economia primária exportadora, intercambiando, comerciando, com economia imperialista, industrializada, com maior nível de produtividade e composição orgânica do capital, é parte de um mecanismo de transferência de valor. Só que a transferência de valor para fora, a expropriação das riquezas da economia capitalista dependente, acontece mesmo com o processo de industrialização, de tal sorte que ela pode se dar em diferentes formas históricas. Prova disso é a própria história brasileira. Veja, o Brasil passou por vários processos de industrialização. O Brasil de 1930 a 1980 foi, no mundo capitalista, o país que mais cresceu no mundo e passou por um processo de industrialização e urbanização que é um dos maiores da história do capitalismo mundial. E nem por isso
deixou de transferir riqueza para fora. Vale dizer, inclusive, que na história do capitalismo dependente brasileiro, a burguesia e o imperialismo, eles conseguiram, em determinados momentos históricos, até serem permissivos com uma industrialização dependente, mas nunca com mecanismo de estancamento da transferência de riqueza para fora. Vale lembrar 3 episódios históricos básicos. O Getúlio Vargas, no final da ditadura do Estado Novo, tentou aprovar a chamada Lei Malaya, que ganhou esse nome porque foi escrita por Agamenon Magalhães, que era ministro da Justiça. O Agamenon Magalhães era dito na imprensa da época, por causa das suas feições, que ele era um malaio, descendente de malaio, e ganhou o nome de Lei Malaya, que visava colocar limites à exportação de capital, né, remessa de lucro dos monopólios imperialistas aqui instalados. Esse foi um dos motivos fundamentais da derrubada do Getúlio Vargas no contexto do final da ditadura do Estado Novo. O próprio Getúlio Vargas, quando volta ao governo, e o Rui Mauro Marinho detalha isso muito bem no livro Subdesenvolvimento e Revolução, o Getúlio Vargas queria mais uma vez aprovar a lei de remessa de lucros. Esse foi mais um dos motivos que fez com que o Getúlio sofresse uma tentativa de golpe de Estado que culminou no seu suicídio. Depois, o governo João Goulart conseguiu aprovar em Congresso Nacional a lei de remessa de lucros, mas foi derrubado por um golpe de Estado antes que ela fosse implementada, né, na prática começasse a funcionar. Então veja, a burguesia e o imperialismo até tiveram uma oposição radical, inegociável, com elementos de industrialização, de até nacionalização de alguns recursos naturais e por aí vai. O que nunca foi negociável foi a transferência de riqueza para fora. É claro que uma lei aprovada no Congresso não ia estancar, né, a transferência de riqueza para fora, né, gente? Isso não é tema de regulamentação legislativa, mas sim de relações de produção. Mas o sentido político colocado numa legislação como essa abre um debate sobre a transferência de riqueza para fora. Então, o Brasil é um país que vive de transferência de riqueza para fora. Esse é um dos pontos fundamentais, né? Vive de transferir riqueza para fora de maneira permanente. Essa transferência de riqueza muda de acordo com a forma histórica. Era uma na Nova República, era outra no período chamado desenvolvimentista, é outra no período chamado neoliberal, período atual que a gente vive, mas é uma constância na história brasileira. O segundo elemento é que essa transferência de riqueza para fora não faz com que a contradição principal do Brasil seja nação versus imperialismo, como a tradição comunista em vários momentos do século XX defendeu, e alguns partidos se reivindicam comunistas, como é o caso do PCdoB, defendem até hoje, considerando que na configuração de classes do Brasil, a classe dominante brasileira, a burguesia agrária, industrial, comercial, bancária, etc., ela já nasce adaptada a uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Então aqui a gente tem uma configuração que a burguesia brasileira não tem nenhum interesse objetivo de buscar uma cópia do que é a configuração capitalista dos países centrais, um país com altíssimo nível de desenvolvimento científico, tecnológico, com industrialização, com autonomia produtiva, etc, etc, né? Isso não está colocado para a classe dominante, dado que no bloco no poder, né, no capitalismo independente brasileiro, a burguesia brasileira está numa posição que a Vânia Bambirra chamava de classes dominantes dominadas, né? O bloco no poder, o capital imperialista é o hegemônico, mas a classe dominante interna está numa posição de classe dominante frente à classe trabalhadora e está muito bem, obrigado, né? Esse negócio de que a burguesia brasileira é burra porque ela não quer indústria, ela não quer ciência e tecnologia, ela não quer planejamento, ela não quer desenvolvimento nacional, ou então, como diz um pensador burguês, bem mais ou menos, o Gessé Souza, a elite do atraso, porque ela quer... Não, ela está muito bem. Ela está com sua propriedade, seu poder político, sua riqueza, seu prestígio social assegurado, né? Então aqui a gente tem, dado o próprio processo de desenvolvimento capitalista histórico, uma configuração de classe dominante e de burguesia que não guarda semelhança com a configuração de classe dominante nos processos de desenvolvimento capitalista clássico
né? Então aqui a burguesia não nasce em antagonismo com a grande propriedade de terras, defendendo uma reforma agrária para ampliar o mercado interno, baratear o custo das matérias-primas e impulsionar a industrialização. Pelo contrário, aqui a burguesia nasce a partir da riqueza forjada a partir do escravismo e da exportação de café. Então, essa burguesia nasce irmanada com a grande propriedade de terras, do qual nunca teve interesse em destruir, diga-se de passagem, e que, em vários momentos do século XX, sim, tivemos contradições entre a indústria, o capital industrial e o capital agrário, mas foram contradições de política econômica, contradições que não eram irreconciliáveis, explosivas e por aí vai. Então a segunda característica central do Brasil é que a gente tem classes dominantes dominadas. Então aqui é como se tivesse configurado um duplo inimigo, que não dá para combater um sem combater o outro, viu, gente? Então aqui, o bloco no poder, né, é formado por capital imperialista, pelo imperialismo, os monopólios estrangeiros, a classe dominante interna e suas diversas frações, né? Então, a luta contra o imperialismo necessariamente passa pela luta contra a burguesia interna. A luta pela soberania nacional brasileira, a luta por um desenvolvimento industrial brasileiro, a luta por requisitos básicos, né, para uma vida digna, como a escola pública universal, passa necessariamente pelo enfrentamento à burguesia brasileira. Dado que todas as vezes que setores da burguesia interna tiveram seus interesses ameaçados, como no caso das reformas de base do pré-golpe, em que estava em questão uma mudança substantiva das relações agrárias no Brasil com a reforma agrária, o imperialismo, irmanado em solidariedade à burguesia interna, atuou para manter o status quo da dominação de classe, né? Então, um elemento de uma configuração de classes, de uma classe dominante dominada, em que burguesia interna e imperialismo atuam em comunhão de interesses estratégicos, ainda que em alguns poucos momentos históricos você possa ter contradições pontuais entre setores da burguesia interna e o imperialismo, mas são contradições pontuais que não são explosivas, que não são irreconciliáveis, né? Como demonstra de maneira brilhante a Vânia Bambirra no livro Capitalismo Dependente Latino-Americano. O terceiro elemento fundamental é que ainda na configuração das classes no Brasil, aqui a gente nunca fez a reforma agrária, né? A gente nunca democratizou a propriedade da terra. Então, na configuração do sistema político, da dinâmica societária, do Estado, da relação entre as classes, a grande propriedade é uma constância na história brasileira e tem um peso gigantesco no padrão de relação de classe, político-ideológico, cultural, institucional do Brasil, né? Inclusive, o mal chamado autoritarismo brasileiro chama-se de autoritarismo para não falar do baixo nível de democracia, da democracia burguesa, diretamente ligado à persistência da concentração da propriedade fundiária e como, historicamente, essa propriedade fundiária ela é alimentada pela manutenção do papel do Brasil como um país primário exportador na divisão internacional do trabalho. Então, há quase que uma dialética na história brasileira. A propriedade fundiária nunca foi democratizada. Só que há alguns momentos na história brasileira que uma certa dinâmica urbano-industrial dependente parece assumir a primazia, né? Parece assumir a primazia do debate político, ideológico, do jogo partidário institucional. Porém, sempre vem um momento em que é reforçado o papel primário exportador da economia brasileira e há um refortalecimento do latifúndio agroexportador. No Brasil, depois de 1860, parecia que ia ter uma decolagem pequena para os padrões da época, evidentemente urbano-industrial. Em sequência, a exportação de café, a lavoura de café assume uma primazia absoluta. Aí, em sequência, você tem a Revolução de 30, né, o processo de modernização burguesa no Brasil, em que parecia que agora, finalmente, a indústria, a civilização urbana-industrial
iria assumir o comando da sociedade brasileira e rapidamente se percebe ao final dos anos 80, começo dos anos 90, uma nova dinâmica de fortalecimento das atividades agroexportadoras e da grande propriedade fundiária na dinâmica de acumulação capitalista brasileira. Depois você tem a eleição do Lula e aí o governo Lula II, toda aquela euforia com a Petrobras, política naval, e agora o Brasil vai se industrializar, e agora vai, meu Deus, e a gente está vendo o papel do agronegócio hoje. Então há uma dialética na história brasileira em que essa grande propriedade latifundiária se mantém, tem um impacto gigantesco na dinâmica da formação econômico-social brasileira, está sempre pronta nas esquinas da história a se fortalecer em momentos em que há uma intensificação do papel da transferência de riqueza para fora ou há elementos de fortalecimento da financiarização da economia ou até dinâmicas outras políticas, né? Quando há um processo de avanço de uma ofensiva burguesa, você sempre tem uma dinâmica de fortalecimento da dinâmica agroexportadora, do papel da renda da terra na acumulação capitalista dependente brasileira. Então a concentração fundiária e o papel histórico do latifúndio é fundamental, né, para entender a formação brasileira em longo prazo e mais fundamental ainda, inclusive neste momento em que há um grande protagonismo da militância política dos povos indígenas e da questão ambiental, né? Os povos indígenas e a luta pela preservação ambiental estão em contradição direta com esse setor da classe dominante interno que tem uma fortíssima presença também do capital imperialista, né, dos monopólios estrangeiros, nessa dinâmica de expansionista da renda da terra no Brasil, da pecuária, da agroexportação e da mineração frente aos interesses estratégicos dos povos indígenas e da dinâmica ambiental. Inclusive, um parênteses rápido, do ponto de vista político, acho que esse é um dos grandes desafios da politização do debate ambiental no Brasil, colocar em questão a propriedade privada da terra como elemento central de destruição do meio ambiente e de ameaça aos povos indígenas, camponeses, quilombolas, comunidades tradicionais de marisqueiras, catadores, geraizeiros e por aí vai. A propriedade privada da terra numa dinâmica agroexportadora, né, muito característica dos países capitalistas dependentes, é central para entender a questão ambiental no Brasil do século XXI. Perfeito? Quarto elemento fundamental da formação social brasileira é o elemento do racismo como um conformador da dinâmica de classes. Há aqui, nas relações de classe, um claríssimo corte racial, né? A classe trabalhadora brasileira e a classe dominante, ela é atravessada por um marcador racial. Isso foi muito bem percebido pelo Nelson Werneck Sodré lá em 1958, quando ele lançou seu livro Introdução à Revolução Brasileira, que o Nelson Werneck Sodré fala, durante os mais de 300 anos de colonialismo e de escravidão, houve uma marca racial em que tudo que é ligado ao trabalho, tudo que está embaixo é negro, tudo que é ligado ao domínio, à riqueza, é branco, né? Parece uma análise meio, para assim dizer, bipolar, bicolor, mas não. Resumindo o raciocínio do Sodré, a sociedade de classes no Brasil se forma a partir de uma marca racial, né? Não dá para falar da sociedade brasileira sem falar dessa clivagem racial que, vamos lembrar, a partir da proclamação da República, o discurso de que o Brasil estava condenado porque seu povo era muito negro e muito indígena, né, tinha muito sangue não branco, e que a classe dominante era branca, europeia, e que precisava branquear o Brasil para civilizá-lo. Isso era a ideologia hegemônica na chamada República Velha. Então, por mais de 40 anos, a classe dominante brasileira usou como principal elemento discursivo a ideia de que o grande problema do país é que esse país é muito preto, é muito mulato, é muito miscigenado, e que a gente precisa branquear o país importando força de trabalho europeia, e que no pós-revolução de 30, especialmente a partir da ditadura do Estado Novo, a classe dominante
brasileira, naquele processo de modernização conservadora que eu estava colocado, assume um novo mito nacional fundador, que é o mito da democracia racial. Né? Então, o elemento racial ele é fundamental para entender, né, o processo de separação da classe trabalhadora, a dificuldade de unidade da classe trabalhadora, né, porque há um processo de subjetivação, de socialização muito diferente entre setores da classe trabalhadora negros e brancos, né, com todas as gradações que você tem aí de acordo com cortes regionais também. E para entender, inclusive, a capacidade de unir amplos setores das camadas médias com os interesses da burguesia, porque há aqui também um elemento racial fundamental. Amplos setores da classe média brasileira se veem como brancos em unidades com os brancos da burguesia frente à ralé trabalhadora negra. Isso é um elemento de solidariedade de classes em que as camadas médias viram base para ações políticas da burguesia fundamental. E a própria ideia do Brasil como um país ocidental, subordinado aos Estados Unidos e que vive sempre buscando as luzes da Europa, né? Mergulhado, embriagado no colonialismo cultural. A gente não vai entender no Brasil a configuração de classes no Brasil, a luta de classes no Brasil, sem entender esse elemento racial estruturante da dinâmica de classes. Perfeito? E aí, eu já citei o Nelson Werneck Sodré, que faz uma análise finíssima sobre o tema, muito boa. A gente pode consultar também a obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que tem um capítulo sobre relação de raça e classe, que é muito interessante, que tem problemas, mas é preciso conhecer, instigante sobre vários aspectos. A gente pode citar também o grande livro do Clóvis Moura, A Dialética Radical do Brasil Negro, assim como outro livro do Clóvis Moura, O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, e outro livro do Clóvis Moura, Sociologia do Brasil Negro. Nesses 3 livros, o Clóvis faz uma crítica marxista do racismo e da dominação racial e uma reflexão marxista sobre o elemento raça e classe. Esse ponto é muito importante. Veja, assim como a tradição marxista errou muito no século XX ao considerar que o Brasil era um país que não era ainda capitalista, porque não tinha um padrão de desenvolvimento capitalista assemelhado ao chamado desenvolvimento capitalista clássico, os marxistas no século XX também erraram muito sobre a relação raça e classe, e não só os marxistas. Os não marxistas também. Penso, por exemplo, em Alberto Guerreiro Ramos e Abdias de Nascimento, que na hora de fazer uma análise da relação raça e classe no Brasil, produziram aberrações teóricas inacreditáveis. Ou as primeiras obras de Florestan Fernandes sobre a questão racial no Brasil, né, que foram muito ruins, muito ruins e totalmente equivocadas. Então, esse é um desafio teórico fundamental, a relação entre raça e classe no Brasil. Eu diria, inclusive, que a gente está mais avançado na relação entre gênero e classe, né, a estrutura de gênero, o papel do patriarcado na conformação da estrutura de classes, né? E da própria exploração da classe trabalhadora a partir do trabalho reprodutivo não pago realizado pela mulher, ainda que exista muito feminismo liberal, empresarial, me parece muito mais pacificado a relação entre patriarcado e exploração capitalista a nível de formulação teórica do que a relação entre racismo e exploração capitalista, dado que no fundamental essa relação é pensada em termos assim, mais exploração. Então, o negro ganha menos com a mesma qualificação na mesma vaga, o negro tem menos chances de conseguir empregos de trabalho intelectual, o negro é mais discriminado no local de trabalho, é mais fácil de o negro sofrer acidentes de trabalho, um elemento de adição, mais explorado, mais salários ruins, mais empregos ruins. Esse mais não diz nada sobre o papel estrutural do racismo na dinâmica de reprodução do capitalismo independente brasileiro e da conformação das classes sociais. Então falta, por assim dizer, uma crítica da economia política do racismo.
crítica da economia política do racismo, e acho que o Clóvis Moura traz elementos fundamentais para isso. Por último, a gente tem um Estado capitalista dependente que está fundamentado no papel do Brasil como transferidor de riqueza para fora, né? No papel do país de manter essa dominação de classes, em que você tem uma classe dominante, dominada, então a subsoberania, o papel subalterno do Brasil na divisão internacional do trabalho e no sistema interestatal capitalista está posto pela própria configuração de classes, né, da sociedade brasileira. Um Estado que tem como elemento central garantir a manutenção da grande propriedade e da dinâmica primário-exportadora. A gente poderia dar vários exemplos de como o aparelho do Estado, desde a política monetária, política fiscal, política de comércio exterior, política tributária, etc., garante essa reprodução da grande propriedade latifundiária hiperconcentrada e da própria renda da terra na acumulação capitalista, né? Um Estado que ele funciona de maneira estrutural com ultraviolência contra a classe trabalhadora de maneira geral, mas contra a população negra em particular, que é parte orgânica do seu padrão de dominação, e um Estado que funciona para reproduzir a clivagem racial que atravessa as relações de classe no Brasil e que se configura a partir de um padrão de dominação política que nunca estabeleceu um estado de bem-estar social e nunca vai estabelecer. Dado que a forma específica de reprodução do capitalismo independente brasileiro não permite qualquer ilusão sobre aqui no Brasil ter uma democracia parlamentar pujante, com mobilização de base, com plebiscitos e referendos, com construção de um estado de bem-estar social, com, como diria o Nicolas Poulantzas, uma rede de compromissos materiais que soldam um bloco de classes em que a classe trabalhadora aparece como elemento subordinado ao bloco no poder porque tem ganhos materiais concretos. Isso não está colocado na história brasileira, nunca foi e nunca será. Dado que, se o país é um país que funciona, né, como um polo transferidor de riqueza para fora, é um país que tem uma classe dominante, dominada, que não tem nenhum projeto de soberania, a burguesia interna brasileira, e nem se propõe a ter, porque está muito bem obrigado nessa posição, garante seu domínio de classe, seu lucro, seu poder político. Um país que nunca fez a reforma agrária e tem como uma das características históricas centrais a hiperconcentração fundiária. Um país atravessado pelo racismo como elemento estruturante da dinâmica, da mola, da relação de classes sociais no Brasil. Esse país solda tudo isso a partir de uma superexploração da força de trabalho que garante a manutenção de um grau satisfatório de acumulação interna, né, taxa de lucro interna frente à transferência de riqueza para fora. O Estado aparece como uma espécie de síntese política de tudo isso. Então, é um Estado que é chamado a atuar para reproduzir política ideológica, institucional e juridicamente a dependência, a superexploração da força de trabalho, o racismo, a hiperconcentração fundiária e o domínio antinacional, antipopular e antidemocrático da classe dominante interna dentro de uma configuração específica de democracia burguesa. Então, é uma ilusão perigosa achar que é possível democratizar de cima o Estado. Vários setores do marxismo brasileiro, a partir dos anos 80, entraram num debate que a gente passou a história como um debate eurocomunista, que achando que o problema do Estado brasileiro é um problema de baixa democracia política. Então, democratizando o Estado, ampliando a democracia política, a gente consegue, por reflexo, democratizar a sociedade e a economia. É uma ilusão perigosa, porque pensa o Estado como uma construção em si, entificada, não considerando que esse Estado é uma síntese, um reflexo, não um reflexo passivo, um reflexo ativo, dinâmico com autonomia relativa, mas um reflexo das relações de produção capitalistas dependentes. Porém, contudo, todavia, há na tradição marxista, e esse ponto é muito importante, pouca reflexão sobre o Estado, né, enquanto uma particularidade do processo político de dominação e da luta de classes. Né? Há muitas reflexões de uma derivação sociológica
ou uma derivação da economia política sobre o que é o Estado capitalista brasileiro. Então, por exemplo, a obra clássica do Florestan Fernandes, né? A Revolução Burguesa no Brasil. Aquele livro não tem uma análise sobre o Estado, tem uma análise derivativa sobre as tendências de desenvolvimento capitalista brasileiro e como elas impactam nas tendências de longo prazo do Estado brasileiro, mas não algo parecido com o livro, por exemplo, Poder Político e Classes Sociais, em que o Poulantzas tenta fazer uma teorização geral do Estado capitalista nos países centrais. Falta mais produção teórica sobre as particularidades do Estado capitalista dependente brasileiro, né? Eu destaco, inclusive, foi publicado no Brasil o livro do professor Jaime Osório, que é também filiado à teoria marxista da dependência, O Estado no Centro da Mundialização. Não fala especificamente do Brasil, mas tenta, em maior nível de abstração, formular uma teoria do Estado capitalista dependente. É um esforço que vale a pena a gente se inteirar cada vez mais, para inclusive não se perder nas lutas da conjuntura, compreendendo de maneira mais profunda o Estado capitalista brasileiro. Em síntese, acho que são esses os elementos iniciais para compreender a formação social brasileira, para ter um guia de estudos. Enfim, eu espero que dê para tirar da fala aqui uma listinha de livros citados, que serve como guia de leitura, como início, aprofundamento, para começar a pensar de maneira marxista, crítica, científica e com intenção revolucionária a formação social brasileira. Um abraço, camaradas, e bom começo de 2025 para a gente, com muitas lutas, muitos desafios, mas também esperamos muitas vitórias para a classe trabalhadora brasileira.